Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco, compartilhar com vocês algo que eu vivi a vida toda, ou desde que me converti, eu escutava isso e eu ficava curioso porque eu não entendia por que falavam isso. É aquele velho jargão: a letra mata, mas o espírito vivifica. E quando eu fui amadurecendo, crescendo no conhecimento bíblico, eu comecei a compreender e entendi o que significa: a letra mata, mas o espírito vivifica. Bom, para aqueles que são preguiçosos, que não querem conhecer a palavra de Deus, que não investe na chamada de Deus na sua vida, não investe em cursos teológicos, não investem em literatura no que se diz respeito ao estudo bíblico, a desculpa é essa mesmo: a letra mata, mas o espírito vivifica. Mas isso é desculpa de preguiçoso. E deixa eu te falar algo. Por que isso pesa mais para a liderança? Porque a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado ou será cobrado. Então, como que você quer ostentar um cargo eclesiástico, por exemplo, de pastor, um evangelista, um presbítero, alguém que lidera uma comunidade, uma igreja, um povo? Como que você quer ostentar isso e você tem preguiça? Você quer viver na zona de conforto, não tem interesse em estudar, em se aperfeiçoar como a Bíblia diz, ou em se esmerar-se como a Bíblia diz. Eu não entendo como que alguns supostos líderes conseguem liderar esse povo que está aos seus cuidados dessa maneira, sem ensiná-los. Sabe o que você está fazendo? Você está deixando aquele povo ali que está aos seus cuidados vulnerável aos ataques do maligno, doutrinas de demônios, falsas doutrinas, falsos profetas, falsos ensinadores. Esse povo fica vulnerável para escutar qualquer coisa e engolir, aceitar. Por quê? Porque aquele que deveria estar guiando da maneira certa esse povo não faz. Então você está vendo como é grande a responsabilidade de um líder de uma igreja, e ele carrega essa responsabilidade e ele não pode passar essa responsabilidade para outros. Por exemplo, tem os obreiros lá que trabalham junto com ele. Ele tem que preparar esses obreiros, para que esses obreiros dêem suporte para ele liderar melhor. Mas não tem isso, como é que faz? Eu não entendo essas coisas. Aí fica com esse jargão: a letra mata, mas o espírito vivifica. E o que a gente vai ver aqui hoje, essa questão do espírito vivificar não tem nada a ver com manifestações dos dons espirituais. E que a letra, porque eles dizem que a letra é o muito estudar. Se você estudar demais, você vai ficar frio espiritualmente, você pode até se tornar um ateu, um ascético, e não crer mais nas manifestações do poder de Deus, enfim. Mas isso é tudo balela, lorota e desculpa de quem não quer se aperfeiçoar na palavra de Deus. Agora eu digo para todo cristão, todos nós, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, tem que ter esse interesse pela palavra do Senhor. Por quê? No dia que alguém que se diz um ateu vir querer conversar com você, debater com você, pedir a razão da sua fé, você tem que estar pronto e apto para responder. E Pedro diz em sua epístola: com mansidão, sabendo o que está dizendo.
Mas como que eu vou responder a alguém que me questiona a respeito da minha fé se eu não sei, se eu não me interesso? Gente, tem ateus que dá show de Bíblia em alguns que se dizem cristãos. Pessoas de outras religiões e até mesmo de seitas que sabem a Bíblia, claro que de uma maneira errada, interpretando de uma maneira errada, mas sabem. Eles citam textos bíblicos de cabeça. E aquele que se diz cristão não sabe responder e às vezes fica até bravo. Mas não é assim. Por isso que, com a máxima aqui no meu perfil, aqui nas redes sociais, cristãos que pensam, quero passar isso para vocês. Se interessem em ler a palavra de Deus, se interessem em estudar, sejam curiosos. Existem tantos meios para a gente estudar hoje. Tantos meios, internet, livros, pessoas que podem nos ajudar. Então, se você não faz, você não estuda, é preguiça. E a gente precisa se interessar em estudar a palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu povo morre porque lhe faltou conhecimento. Então, leia a Bíblia. Não tenha ela na sua casa somente como enfeite ou para você carregar debaixo do braço quando for ao culto. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Olha o que a Bíblia diz. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, olha aí, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo não está dizendo nada a respeito que o estudo bíblico, a teologia mata. O contexto imediato está falando a respeito de duas alianças. O Velho e o Novo Testamento, a Velha e a Nova Aliança. Não tem nada a ver essa interpretação que falam por aí com desculpa para não querer estudar. O que Paulo está querendo explicar? A Velha Aliança só serviu como um aio, um professor, apontava para o que viria para o futuro. Mas, no final de tudo, ela não salvava, apontava somente para a morte. Por quê? Porque ninguém conseguia se justificar diante de Deus. Ninguém. Precisava de alguém perfeito. Ou seja, e foi escrito em tábuas de pedra. Era algo de fora para dentro, a gente via. E a questão da nova aliança, o Novo Testamento, agora está escrito através do Espírito em nossos corações, ou seja, é de dentro para fora. É isso que traz vida através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então não tem nada a ver com estudo. Olha, se você estudar, você vai ficar frio. Dê ênfase ao Espírito, porque o que eles querem dizer? O poder de Deus. E não é isso que significa. Ele está falando da velha e da nova aliança e os seus significados. Eu lhe convido a estudar mais sobre isso, para você ver quão importante é isso para a nossa vida na questão soteriológica de nossa salvação. Não fique falando isso como eu vi um vídeo de um suposto, um pseudo-profeta que tem no Rio de Janeiro aí, que tem muitos seguidores, é o Galã, é o profeta Galã, diz que a sua igreja lá é grande, atrai muita gente, claro, só fala o que o povo quer ouvir, massageia egos, então é isso que acontece, aí fica, a letra mata, mas o Espírito vivifica, vê se nessas igrejas aí acontece o que acontece aqui, essas manifestações espirituais, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não podemos misturar. Fique com o que a Bíblia diz e nos ensina. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.